Então, me foi pedido para abordar a questão dos determinantes do papel da nutrição, né, como determinante precoce de doenças crônicas complexas e capital humano. Ok. Bom, então, inicialmente, nós vamos falar sobre o papel da amamentação. Esses resultados que eu vou estar apresentando para vocês são a análise de resultados sobre o efeito da amamentação a longo prazo sobre pressão arterial, colesterol, obesidade e sobrepeso, diabetes e desenvolvimento cognitivo. Esses resultados são a síntese de uma revisão sistemática que nós conduzimos para a Organização Mundial de Saúde, que está publicado no site da OMS. Depois, posteriormente, eu posso passar o link para quem tiver interesse, que está o arquivo em PDF disponível lá. Então, resumindo essas evidências, o que a gente observou? Né? Peraí, a tecnologia não está funcionando. Bem, para colesterol total, inicialmente a gente observa uma grande heterogeneidade no resultado entre os estudos. Aparentemente, até a amamentação não teria um efeito benéfico, mas, ao examinarmos apenas os estudos com adultos, nós observamos que a amamentação tem um efeito significativo, estatisticamente significativo, no decréscimo do colesterol total. Na verdade, em crianças, a amamentação aumentaria os níveis de colesterol e, a longo prazo, em adultos, diminuiria os níveis de colesterol. Para sobrepeso e obesidade, o que nós observamos? Nós observamos um efeito protetor da amamentação com um odds ratio em torno de 0,80, ou seja, a amamentação diminuiria em torno de 20% o risco de sobrepeso ou obesidade na adolescência e na idade adulta, certo? E outra revisão sistemática conduzida por Harder, onde ela avaliou esse efeito de acordo com as categorias de duração da amamentação, ela observou uma tendência linear. À medida que a criança era aumentada por mais tempo, maior era essa proteção da amamentação. Certo? Bom, para diabetes tipo 2, nós observamos poucos estudos. Né? Na verdade, apenas 5 estudos. Mas as evidências indicam, claro que o pequeno número de estudos não nos permite fazer uma afirmação categórica sobre a existência de uma associação, mas são fortemente sugestivos de que a amamentação tem um efeito protetor também para diabetes tipo 2. Bom, a respeito do desenvolvimento cognitivo. Tá? Como existe aqui como as mães que amamentam e as mães que não amamentam são extremamente diferentes no que diz respeito à estimulação das crianças, as mães que amamentam são mais propensas a estimular seus filhos, e como isso também está associado com uma melhor performance posterior em testes de desenvolvimento, nós apenas incluímos aqueles estudos que controlaram para ambiente, para estimulação em casa. E nós observamos que as crianças que foram amamentadas, mesmo depois de controlar para essa diferença entre quem mamou e quem não mamou para o ambiente materno, para o ambiente para o estímulo em casa, essas crianças tinham em média 5 pontos a mais no QI. Tá? Bem, a amamentação é uma coisa que é difícil a gente randomizar, né? É difícil a gente sortear crianças, é antiético, na verdade, né? A gente sortear crianças para serem amamentadas e não serem. Né? Então, a grande crítica que cai sobre os nossos estudos observacionais, é que eles são suscetíveis a viés. Né? Tá? Então, bom, para a amamentação, uma forte questão que sempre surge é a questão do viés do nível socioeconômico. Nós realizamos algumas análises conjuntas com a corte de Auspac, a corte de Bristol da Inglaterra, que é coordenada pelo professor George Davis Smith. Então, o que nós observamos lá? Por exemplo, que em Auspac, a duração da amamentação está fortemente associada com o nível socioeconômico, onde rico amamenta mais. Isso é um padrão dos países desenvolvidos. Tá? Enquanto que em Pelotas, nós não observamos nenhum claro padrão. Bem, e o que nós observamos para QI em Pelotas e em Auspac? Né? Em Pelotas aos 4 anos, Auspac aos 8 anos. Nas duas coortes, a amamentação, quanto mais foi amamentada a criança, maior o QI. Quer dizer, independente dessa diferença no padrão de amamentação de acordo com o nível socioeconômico, nós observamos a associação. Então, isso reforça, né, a existência de uma associação causal. E nós, em outra análise feita em Pelotas, aos 18 anos de idade,
na nossa corte, eu vou estar falando um pouquinho depois nela, nós observamos também que aqueles indivíduos que foram amamentados por mais meses, aí são só indivíduos do sexo masculino, tá? Eles tinham maior escolaridade. Tá? Isso aumentou até o grupo foi amamentado até os 12 meses e cai um pouquinho aquele no grupo acima dos 12 meses, mas é um grupo muito pequeno. Tá? Então, resumindo, o que nós observamos sobre a amamentação? Que a amamentação tem efeitos benéficos a longo prazo, que os indivíduos amamentados apresentam uma redução na pressão arterial, no seu colesterol total, no risco de sobrepeso e obesidade e no risco de diabetes tipo 2. E, ao mesmo tempo, eles têm uma melhor performance nos testes de inteligência e uma maior escolaridade. Bom, a questão do estado nutricional na infância. Esses slides que eu vou estar apresentando agora é de uma análise colaborativa que a gente tem dentro do grupo Cohorts. O que é o grupo Cohorts? O grupo Cohorts é um grupo que inclui 5 cohortes que tem acompanhamento desde o nascimento, tá, em países de baixa e média renda. Tá? Então é a coorte de Pelotas, a coorte da Guatemala, a coorte da África do Sul, de Soweto, uma coorte da Índia, em Nova Delhi, e a coorte da Filipinas, que é realizada em Cebu. Esse grupo a gente tem conduzido uma série de análises conjuntas, e o que eu vou estar apresentando aqui são sobre a questão da nutrição na infância. Tá? Bom, o que se observa? Aqui é o estado, indicador estatura por idade aos 2 anos de idade. Tá? O incremento de um score Z, o quanto aumenta a escolaridade. Em média, a cada aumento de um score Z na estatura por idade aos 2 anos está associado com um ganho de meio ano de escolaridade na idade adulta. Né? A idade adulta aqui nessa coorte tem uma certa heterogeneidade, mas a gente observa que para todos os grupos os resultados são muito parecidos e muito similares. Bom, a altura também está associada com um pequeno incremento na pressão arterial, mas aí faz sentido, né? Porque quanto maior o edifício, maior tem que ser a pressão da bomba para a água subir. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente analisa os dados de pressão arterial com crescimento, que na verdade a gente tem que corrigir para a altura depois. E como a altura aos 2 anos está correlacionada com a altura na idade adulta, esse é um resultado até esperado. Né? O índice de massa corporal. Bom, o índice de massa corporal, infelizmente, está associado positivamente com o indicador de estatura e idade aos 2 anos. Tá? Por outro lado, a gente observa que o indicador de estatura e idade aos 2 anos não está associado com a glicemia na idade adulta. Tá? Então, o estado nutricional na infância está positivamente associado com a escolaridade, né, como indicador de capital humano, com a pressão arterial e com o índice de massa corporal, e não está relacionado com a glicemia. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho da questão do crescimento na infância, porque na verdade a gente tem que olhar também, não é só a medida estática, mas como é que está o desenvolvimento, quais as consequências a longo prazo do ganho ou da perda de peso em diferentes momentos da infância. Né? E isso é igual ou é diferente? É bom ganhar peso cedo ou é bom ganhar peso depois? É ruim ganhar peso cedo ou é ruim ganhar peso depois? O que os estudos sugerem? Esses resultados que eu vou estar apresentando são baseados na coorte de Pelotas, de 1982, que é o estudo que atualmente eu sou um dos coordenadores. A gente, nesse estudo, identificou todas as crianças que nasceram em 1982 nas maternidades de Pelotas, foram 5.914 nascidos vivos. Né? Naquela época, praticamente 99% dos partos eram hospitalares, e nós identificamos praticamente todos, nós tivemos menos de 1% de recusa. E essa população continua sendo estudada. Nesse momento, aos 30 anos de idade, nós estamos estudando eles novamente, já temos mais de 1.300 entrevistas feitas. Nesse momento, está em andamento a coorte ainda, nós esperamos chegar a 4.000 entrevistas. Esse é o nosso alvo. Bom, então, falando sobre fatores de risco para doença cardiovascular, o que a gente observa? Vamos falar primeiro de colesterol. Bem, aqui a gente tem uma medida, o que é essa medida de 20, o que é essa medida de 42 meses? É o ganho de peso, tá? Então, o colesterol HDL, tá, aos 18 anos de idade, o ganho de peso nos primeiros 20 meses de vida, tá,
Vejam que a barra do intervalo de confiança inclui o zero, né? Então, ou seja, o que eu observo aí? Que ganhar peso nos primeiros 2 anos de vida não afeta significativamente o colesterol HDL. Enquanto que dos 20 aos 42 meses, ocorre esse ganho de peso, essa aceleração no ganho de peso, tá? Leva a uma diminuição do colesterol HDL, o que é ruim. Tá? E para o VLDL? VLDL a gente tem que olhar ao contrário. Tá? Nos primeiros 2 anos de vida, o colesterol VLDL não aumenta significativamente, o ganho de peso não aumenta significativamente, enquanto que dos 20 aos 42 meses, a gente tem um ganho significativo, um incremento significativo no colesterol VLDL com o ganho de peso. Tá? Então, sobre o colesterol, o ganho de peso nos primeiros 2 anos de vida não altera o perfil lipídico heterogênico, vamos dizer assim, e dos 20 aos 42 meses ele aumenta esse risco heterogênico, né? Diminuindo o HDL e aumentando o VLDL. Para a glicemia. Bom, isso aos 23 anos. Nós observamos que para homens ocorre o ganho de peso precoce diminui a glicemia, para as mulheres não, tá? Enquanto que o tardio, dos 20 aos 42 meses, ele nos homens não chega a ter um efeito significativo, enquanto que nas mulheres ele tem um incremento significativo. Tá? Pressão arterial. Pressão arterial, em homens, nós não temos um efeito significativo de incremento dos 20 até os 20 meses, mas posteriormente ele aumenta a pressão arterial, enquanto que para as mulheres nós temos efeitos significativos, tanto aos 20 quanto aos 42 meses, ou seja, tanto o ganho de peso precoce quanto tardio. Proteína C reativa. Tá? Opa, desculpa. Proteína C reativa. O que nós observamos? O ganho de peso no primeiro ano de vida, né, na verdade, está associado com uma diminuição nas médias da proteína C reativa. Tá? Por quê? Porque esse ganho de peso precoce, nós temos outros estudos que a gente viu isso sobre composição corporal, ele se traduz em ganho de massa magra, não massa gorda. Tá? O ganho de peso posterior, principalmente depois de 2 anos de vida, é que se começa a se traduzir em ganho de massa gorda, não massa magra. Tá? E é o que nós observamos quando a gente olha a proteína C reativa, que a gente vê que a partir dos 2 anos de idade começa a estar associado. E claro que, como a proteína C reativa é extremamente dependente da adiposidade no momento atual, né, e pensando, né, na corrida do cavalo, né, quanto mais perto do final é a minha fotografia, mais fácil, mais provável eu estou identificando o vencedor, né? O meu ganho de peso dos 18 a 23 anos é fortemente correlacionado com o meu peso aos 23 anos. Né? Então, claro que a medida dos 23 anos é a mais fortemente associada. Né? Esse resultado já é esperado. Bom, então, conclusão. O ganho de peso tardio na infância está associado com perfil heterogênico, né, nos lipídios plasmáticos, aumento na glicemia, principalmente em mulheres, aumento na pressão arterial e aumento na proteína C reativa, um indicador de inflamação. Bom, e sobre capital humano, o que a gente observa? Tá? Qual é o efeito do ganho de peso dos 0 aos 2 anos sobre a escolaridade dos jovens aos 23 anos? Tá? A gente observa que aqueles jovens que tinham perdido, que o peso estava abaixo do que era esperado, ou seja, eles inclusive perderam peso, eles tinham em média 8,5 anos de escolaridade para os homens. Enquanto que aqueles que estavam um score Z acima do que era esperado, predito, eles tinham 9,9 anos. Ou seja, a gente nota que o ganho de peso nos homens está associado com um aumento na escolaridade, tá, aos 23 anos. E nas mulheres, a gente tem o mesmo padrão. Né? A gente observa que para qualquer grupo a média de escolaridade é maior nas mulheres que nos homens, isso a gente observa em vários estudos brasileiros, mas independente do sexo, do gênero, o ganho de peso, né, precoce está associado com uma maior escolaridade posteriormente. Tá? E isso é estatisticamente significativo. O que a gente observa para ganho de peso entre 2 e 4 anos? Nada nos homens e nada nas mulheres. Tá? Então,
E o que a gente observa por outro indicador de capital humano? O peso ao nascer na próxima geração. Tá? O que a gente observa? Que o peso, pegando as mães da nossa coorte, a gente observou que as mães que nasceram com baixo peso tinham filhos na próxima geração com um peso menor. Aí vamos ver o que acontece com o efeito do ganho de peso. Será que o ganho de peso na infância modifica um pouco essa associação? O que nós observamos? Tá? Opa. Não, passou. O que nós observamos? Tá? De novo, que nas mulheres, nos homens não, a gente não esperava o efeito e a gente não observou. Então a especificidade da associação nos reforça a existência de uma associação causal. Tá? A gente observa nas mulheres que aquelas mulheres que ganharam mais peso têm filhos mais pesados na próxima geração. O que é bom, porque o peso ao nascer está fortemente associado com a sobrevivência infantil. Tá? Então a gente observa que tem um efeito intergeracional do ganho de peso nos 2 primeiros anos de vida. Certo? Posterior, a gente não observou nenhum benefício. Tá? O ganho de peso nos 2 primeiros anos de vida, nós observamos esse padrão que eu estou mostrando, que se traduziu em mais ganho de peso, maior o peso ao nascer na próxima geração. O ganho dos 2 aos 4 anos, ou posterior, não trouxe benefício para a próxima geração. Então, o ganho de peso precoce na infância está associado com uma maior escolaridade na idade adulta e um maior peso ao nascer na próxima geração. Então, o ganho de peso precoce também tem um efeito sobre o capital humano. Bem, e para concluir, pessoal, essa é uma figura que eu roubei do César Victor. Tá? É uma síntese dos estudos da DHS ao longo do mundo, onde mostra o indicador estatura e idade. Tá? O que esse gráfico mostra? Que a perda, a desnutrição vai... Praticamente todas as populações começam perto do zero, né? Quando a gente olha... E à medida que vai caminhando em direção aos 2 anos de idade, as médias vão caindo, e depois disso, a média dos indicadores tem diferença entre os continentes, mas o padrão, vocês vejam que é praticamente similar, não muda muito. Tá? E por que eu marquei em vermelho os 2 primeiros anos de vida? Primeiro, porque é o momento onde a perda acontece. E segundo, é o momento onde a nossa intervenção vai ter efeito positivo. Então, é o momento onde nós deveríamos intervir. Muito obrigado.